E se eu te dissesse que existe uma casa onde nada faz sentido? Uma casa com portas que não levam a lugar nenhum, corredores sem fim e escadas que terminam no teto. Um verdadeiro labirinto assombrado, onde cada canto parece ter algo à espreita. Mas o mais assustador não é a casa em si, e sim o motivo pelo qual ela foi construída desse jeito. Então galera, eu vou apresentar pra vocês a mansão Winchester, a casa mais mal assombrada do mundo. Mas antes, se inscreve aí rapaziada e deixa aquele like só se você sente arrepios ao ouvir história de casa mal assombrada e etc, tá ligado? A mansão Winchester. Em todo o mundo, existem milhares de casas e locais mal assombrados, como a famosa Amityville nos Estados Unidos ou a floresta de Aokigahara no Japão. Mas a história que vou contar hoje é muito diferente de qualquer outra história que você já ouviu. As histórias dessa casa tornam a mais mal assombradas do mundo. Essa casa era lar de Sarah Winchester, a viúva do chefão das armas, William Winchester. A família Winchester foi responsável por criar várias inovações, inclusive os famosos rifles Winchester. Porém, depois que o marido morreu, Sarah começou a fazer várias construções e mudanças radicais na casa. Ela construía todos os dias um cômodo novo, tornando a casa um verdadeiro labirinto e deixando tudo ainda mais assustador. Você pode abrir algumas portas e dar de cara com uma parede ou até mesmo um buraco profundo. Mas o que fez essa mulher mudar a casa toda desse jeito? Construir vários cômodos sem sentido e tornar essa casa ainda mais macabra? Para entender tudo isso, temos que voltar ao século XIX. Como tudo começou? No final do século XIX, os rifles Winchester eram as armas mais famosas e populares nos Estados Unidos. Só que, como toda arma, sua função era tirar vidas. Por serem extremamente vendidas e usadas, os rifles Winchester mataram muita gente. Inclusive, uma das propagandas da arma usava o slogan: a arma que conquistou o Oeste, pois foi com ela que conquistaram o lado oeste do país, tirando a vida de milhares de pessoas. Essas armas eram fabricadas pela empresa Winchester Pickett Arms, fundada por Oliver Fisher Winchester, pai de William Winchester, que assumiu os negócios da família. Foi aí que tudo começou. Em 1872, William Winchester se casou com Sarah Lockwood Winchester, formando uma nova família. O casal então começou a morar junto em New Haven. Desde o início do casamento, Sarah afirmava que sentia presença malignas em sua casa. Ela acreditava que alguns espíritos estavam atormentando e assombrando o lugar. Mas esse tipo de coisa era comum nos Estados Unidos, então a vida seguiu normalmente. 4 anos depois, o casal teve uma filha chamada Anne Winchester, mas uma tragédia aconteceu. Cerca de 40 dias após o nascimento, a bebê faleceu devido a uma doença chamada marasmo. A família ficou devastada com a perda da criança. Esse foi o primeiro grande luto do Winchester, ou a primeira maldição. Em 1880, outra pessoa da família faleceu. Dessa vez foi Oliver Winchester, o fundador da empresa, que deixou tudo para seu filho, William Winchester. Mas em apenas um ano depois, William também faleceu, vítima de tuberculose. Sarah então herdou a empresa e toda a fortuna dos Winchester. Foi nesse momento que ela começou a acreditar que carregava uma maldição. Ela perdeu a filha, o sogro e o marido, e ainda virou dona da empresa que foi responsável por matar tantas pessoas. Isso a atormentava profundamente. Sarah entrou em uma depressão e começou a sentir a presença de espíritos ao seu redor. Ela ouvia vozes e via sombras dentro da casa. Sem saber o que fazer, decidiu procurar ajuda e contratou um médium chamado Adam Cons. Depois de um grande estudo sobre Sarah, o médium fez uma descoberta assustadora. Ela não estava sendo assombrada por apenas um espírito, mas sim por milhares de almas. Eram as almas das pessoas que foram mortas pelos rifles Winchester. Nó rapaziada, que brava, velho, voltaram para cobrar insano. O médium concluiu que a família Winchester estava amaldiçoada. Eles ficaram ricos à custa da morte de outras pessoas. E agora os espíritos queriam vingança. Segundo eles, Sarah precisava sair da casa imediatamente. Ela deveria se mudar para a Califórnia e construir uma casa gigantesca, um lugar onde os espíritos pudessem habitar. Somente assim ela teria paz. Sarah ouviu o conselho do médium e decidiu seguir suas instruções. Em 1886, Sarah se mudou para San José, na Califórnia, onde comprou uma pequena casa de campo para morar. Inicialmente, a casa era simples, com apenas 8 cômodos. Sarah achou que finalmente poderia viver em paz.
Mas, mesmo depois de se mudar, os espíritos continuaram assombrando ela. Foi então que ela começou a colocar o plano do médium em prática. Ela iniciou as construções constantes na casa para abrigar os espíritos. No entanto, ao invés de acalmá-los, isso só piorou a situação. Os espíritos começaram a atormentá-la ainda mais. Eles exigiam que a construção nunca parasse. Caso as obras fossem interrompidas, Sarah morreria. Como já falei, não eram poucos espíritos. Sarah precisava abrigar todos eles e não podia simplesmente construir 2 ou 3 quartos e parar. Com o tempo, as construções transformaram a casa em uma enorme mansão. Por dentro, parecia um labirinto com várias escadas e portas que não levaram a lugar nenhum. Muitos cômodos foram feitos exclusivamente para abrigar os espíritos, e cada um era construído de acordo com o desejo de uma entidade específica, para que o espírito ficasse satisfeito e permanecesse ali. Sarah contratou vários carpinteiros e pedreiros para trabalhar 24 horas por dia, sem descanso, 7 dias por semana durante 36 anos sem interrupções. Como ela não podia parar de construir devido à maldição, as obras foram ficando cada vez mais sem sentido e estranhas. A construção da mansão só parou em 1922, quando Sarah finalmente descansou e partiu para o além. A lenda diz, rapaziada, que todas as construções e cômodos dentro da casa foram feitos conforme o desejo dos espíritos. Eles entravam em contato com Sarah e pediam para operários construírem tudo conforme suas vontades. Como cada espírito tinha uma exigência diferente, cada quarto era feito de uma forma única. Oua, esse trem tá diferente, ué. Cada quarto de um jeito? Então os espíritos tinham gosto? Lá ele, cê é doido. Agora, vou falar melhor de como era a casa por dentro, já que ela se tornou um verdadeiro lar para assombrações, e é o que restou dessa história assustadora, a mansão Winchester. Durante os 36 anos de obras constantes, acredita-se que a casa tenha ficado com algo entre 500 e 600 cômodos. Zé, 500 cômodos? Que isso, velho? Minha casa tem mal 5 cômodos e eu já fico perdido nela, tá ligado? Alguns eram completos e bem decorados, enquanto outros estavam inacabados ou construídos pela metade. Havia portas que se abriam para paredes, janelas com vistas para outros quartos dentro do mesmo ambiente e escadas que levavam a lugar nenhum. A mansão era tão bizarra que alguém poderia facilmente se perder lá dentro, mas também com 500 cômodos, mano, como é que não perde? Além disso, segundo a lenda, cada canto da casa tinha um espírito habitando ali. Nenhum cômodo foi feito por acaso, tudo teria sido construído para abrigar as almas inquietas. E o pior, rapaziada, é que tinha alguns espíritos que aceitavam o cômodo e ficavam tranquilos, mas outros não gostavam e começavam a atormentar a casa. Caso algum espírito rejeitasse o espaço, Sarah se sentia perseguida e pedia para os construtores destruíssem o quarto e construíssem outro no lugar. Isso tornava a casa ainda mais confusa e fazia com que essas obras nunca terminassem. Na época, em 1886, foram gastos mais de 5 milhões de dólares na construção, o que vale cerca de 171 milhões de dólares atualmente. Além dos espíritos, outro evento assombrou a mansão, o terremoto de 1906. A casa chegou a ter 7 andares, mas foi reduzido para 4 após o desastre. Hoje, a mansão conta com mais de 40 quartos, 10 mil janelas, 2 mil portas, 13 banheiros, 3 elevadores e muito mais. 3 elevador? Que isso, mano? O espírito tava exigente demais, tá ligado? O labirinto dentro da casa é tão grande que muitos cômodos e passagens ainda estão sendo descobertos. A mansão foi construída de forma tão caótica que há cômodos sem acesso, trancados há décadas. Recentemente, um enorme salão foi encontrado fechado desde a morte de Sarah. Esse cômodo ficou trancado porque, durante o terremoto, Sarah ficou presa lá dentro e acreditou que o desastre havia sido causado pelos espíritos. Com medo, ela fechou o cômodo para sempre, proibindo qualquer um de entrar. Mas não é apenas o tamanho da casa que impressiona. Outro detalhe que chama atenção é seu design completamente bizarro. Como cada quarto foi feito de uma forma diferente, o resultado foi um conjunto de cômodos sem lógica, o que deixou a casa ainda mais assustadora. Parecendo um labirinto, a mansão tem diversas passagens secretas, alguns quartos totalmente vazios e outros extremamente luxuosos. Além disso, havia portas que, abertas sem cuidado, levavam diretamente a um buraco no andar de baixo, como verdadeiras armadilhas dentro da casa. Outro detalhe que aumentava o caos eram as inúmeras escadas. Muitas delas simplesmente davam de cara com o teto ou com uma parede. A casa tinha tantas escadas
inúteis que algumas foram apelidadas de escada de retorno, pois fazia com que as pessoas parecessem estar sempre voltando ao ponto de partida. Além disso, havia várias portas sem sentido, como a famosa porta para lugar nenhum. Se alguém abrisse essa porta, daria de cara com um grande vazio e poderia cair de uma altura de 2 metros. Com certeza chegou um momento que os caras não tava nem aí, né, mano? Sobrou uma porta, toma ali. Sobrou uma janela, toma aqui, tá ligado? 36 anos, quem aguenta, mano? Cê é doido. Além das portas sem sentido, havia outras que levavam a compartimentos secretos, como uma que dava direto a um cofre escondido na parede. Algumas portas levavam a quartos dentro de outros quartos, como o mistério do Salão Azul. Mas um dos detalhes mais macabros dessa casa era a forte presença de numerologia do número 13. Esse número aparecia por toda parte. A mansão tinha 13 banheiros, os 13 banheiros possuíam 13 janelas e uma das pias tinha 13 buracos no ralo. A escada principal tinha 13 degraus e na calçada da casa havia 13 palmeiras. Até mesmo o testamento de Sarah foi dividido em 13 partes e assinado 13 vezes. Ô Zé, calma aí, essa casa tá parecendo a música do Lado Oscilar, uai? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não porque não tinha chão. O Luciano Huck tá dando bravo, uai. Agora, voltando a falar dos espíritos e dos cômodos mais mal assombrados da mansão, um dos lugares mais aterrorizantes era o Salão Azul, localizado no meio da mansão e conhecido como o coração da casa. Esse era o cômodo mais ativo espiritualmente, onde mais espíritos teriam sido registrados. Nesse salão já foram ouvidos sons de pianos tocando sozinhos. Ô mano, tipo assim, dá pros caras fazer um filme de terror insano com essa história, tá ligado? Algumas áreas ficavam tão frias que uma pessoa normal não aguentaria ficar ali por muito tempo. Além disso, algumas pessoas que entraram no salão simplesmente desmaiavam sem explicação. Sarah utilizava esse quarto para realizar sessões médiums e se comunicava com os espíritos. Todas as noites, à meia-noite, ela estava no salão como parte de um ritual diário. Um sino era tocado pelos trabalhadores do lado de fora da casa para convocar os espíritos para a sessão. Depois, por volta das 2 da manhã, o sino era tocado novamente para avisar que a sessão havia sido encerrada, fazendo com que cada espírito retornasse ao seu respectivo cômodo. Exatamente nessa sala, Sarah recebia instruções de como cada cômodo seria construído e qual espírito devia ocupá-lo. Segundo a lenda, com o tempo, Sarah se tornou uma escrava dos espíritos, uma verdadeira refém dessa maldição. Todos os dias, ela cumpria esse ritual como forma de pagar pelos pecados cometidos com as armas que herdou. Apesar de ser considerada uma das casas mais mal assombradas do mundo, a mansão Winchester teve apenas 2 mortes registradas dentro dela. No entanto, isso significa que a casa não seja tão assombrada. O que tornava esse lugar assustador não era apenas os acontecimentos inexplicáveis, mas sim os milhares de espíritos que, segundo a lenda, habitavam ali. No fim, Sarah teve que lidar com todas essas entidades e tentar ajudá-las a encontrar um pouco de paz. Entre as 2 mortes registradas na casa, uma foi a de uma cigana, que segundo a lenda teria dado a Sarah um espelho mágico. Esse espelho que foi colocado no Salão Azul era encantado e servia para enxergar os espíritos presentes na sala. A história conta que, ao ver um dos espíritos no espelho, a cigana ficou tão assombrada que se jogou do 6º andar da mansão. A segunda pessoa que perdeu a vida dentro da mansão foi a própria Sarah Winchester, que foi encontrada sem vida aos 85 anos, no dia 5 de setembro de 1922. Depois da sua morte, a casa passou por transformações. Em 1923, a mansão se tornou uma atração turística e foi aberta para visitação pública. A partir daí, o local ficou ainda mais assustador. Muitos saíram de lá contando que a mansão realmente possuía uma energia paranormal. Mesmo depois de 100 anos, a fama da casa continua crescendo. A cada dia, mais pessoas vão até lá para conhecer a mansão Winchester e quem sabe ter uma experiência sobrenatural. Que brisa, né, mano? Depois de tanto tempo as pessoas vão lá visitar. A mansão Winchester é um verdadeiro labirinto de mistérios. Ela foi realmente assombrada ou tudo não passou de uma paranoia e superstição? O que você acha? Você passaria uma noite nessa casa? Comenta aí, rapaziada. Mano, e até vou, tá ligado? Eu só junto a tropa, tá ligado? Mas qualquer coisa que aconteceu, eu já pulo na janela, tá ligado? Galera, e esse foi o vídeo de hoje sobre a misteriosa mansão Winchester. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e o mais importante, aprendido que algumas histórias são tão bizarras que parecem até ficção, mas são completamente reais. Se inscreve aí se ainda não for inscrito e deixa aquele like. Nos vemos no próximo vídeo.